Então, agora vamos falar um pouquinho dessa molécula, né? Dessa molécula de água. Então, como vocês já devem ter visto no ensino médio, a água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? E sua fórmula, como a gente conhece, é H2O, né? Esses átomos, eles formam, nessa molécula, ela forma um ângulo de 104,5 graus. Né? E esses átomos são ligados entre si pelas chamadas ligações covalentes. Certo? Essa geometria espacial da água, né, formando aqui esse ângulo, por isso que a gente diz que a geometria espacial angular, ela vai gerar um dipolo elétrico, né, que vai tornar essa molécula polarizada. Dessa forma, nós caracterizamos a água como uma molécula polar, né? Já as moléculas apolares, né, as suas forças elas vão ser anuladas. Nesse caso, isso não acontece. Os polos das moléculas de água, eles se atraem por uma força intermolecular que a gente chama ligação de hidrogênio. Então, a gente tem cada molécula de água sendo capaz de formar 4 ligações de hidrogênio, né, com outras moléculas de água que estão aqui na sua redondeza. Né? E essas ligações de hidrogênio, né, vão ser as forças que vai manter unidas, e essas forças elas são muito intensas. Né? Além disso, a água em contato com outros tipos de moléculas, como por exemplo moléculas de aminoácidos, também são capazes de se ligar através de ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são ligações que são formadas entre o átomo de hidrogênio e átomos de oxigênio, flúor ou carbono. Ok? As várias pontes de hidrogênio formadas entre as moléculas, o fato delas apresentarem aquela molécula angular gerando cargas parciais, o dipolo, né, elas vão conferir, né, à água todas as suas propriedades que são características. Né? Então, a gente tem uma baixa viscosidade, né, uma alta tensão superficial e um alto calor específico, né, um alto calor latente de fusão e um alto calor de vaporização. Né? E a gente vai conversar sobre algumas dessas características nos slides a seguir. Então, novamente, né, essas forças de atração entre as moléculas de água e também a capacidade que a água tem de se ionizar. Né? O que é que significa? Então, essa molécula H2O ela vai se dissociar, né, formando H+ e OH-. Né? Então, são todas propriedades importantes para a estrutura e função das moléculas biológicas. Entre as propriedades da água, comumente nós costumamos dizer que a água ela é considerada um solvente universal. Por que isso? Porque a água ela é capaz de dissolver vários tipos de substâncias, né? Substâncias polares e substâncias iônicas, né? Bem como ela também é capaz, né, de dissolver, né, sais, açúcares, né, e
facilita sua interação química, que vai ajudar os metabolismos complexos dentro do nosso organismo, né? Então, a gente tem a água, né, que a gente chama de solvente, né, o líquido. E se por acaso eu colocar uma colherzinha aqui de sal, né? O sal, em água, ele vai se dissociar em Na+ e Cl-. Né? Então, essas moléculas que contêm carga, elas vão ser, digamos, arrodeadas por moléculas de água, né? E dessa forma o sal ele vai ser dissolvido, ok? A água com vários tipos de soluto, né? Essa interação ela ocorre porque a água é um líquido polar, né? Então, a água ela pode dissolver sais cristalinos, tá? Que como eu falei, ela vai interatuar, né? Ela vai se ligar, né, aos íons Na+ e Cl-. Esses dois íons vão ficar arrodeados por moléculas de água e não vão conseguir se unir novamente. E dessa forma, o sal, né, no caso aí, nosso exemplo, o sal, que é o sal que a gente usa de cozinha, ele vai se dissolver em água, né? Além de sais cristalinos, né? Então, vocês já devem ter ouvido aquela regrinha lá desde o ensino médio, que soluções polares dissolvem soluções polares, e apolar dissolve apolar. Então, dessa forma, compostos orgânicos polares, como açúcares, álcools, aldeídos, cetonas e ácidos, podem ser dissolvidos pela água, né? Essa dissolução também vai acontecer, né, pela formação de pontes de hidrogênio, né, com os grupos hidroxila, né, ou com o grupo carbonila, ok? A água também consegue dissolver substâncias anfipáticas, como fosfolipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E onde é que a gente encontra, né, nos nossos sistemas biológicos os fosfolipídios e as proteínas? Nós encontramos na nossa membrana celular. Tá? Aqui, como exemplo, a gente tem um lipídio. Né? Por que ele é chamado de anfipática? Né? Porque ele tem uma região, né, que a gente chama aqui a cabeça, né, que é uma região hidrofílica. Hidro vem de água e fílico vem de amigo. Né? Então, é uma parte da molécula que é amigo da água. Tá? É uma parte que é polar. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma cauda que é chamada de hidrofóbica. Hidro, novamente, de água e fóbica de inimigo. Então, é uma região apolar, uma região que ela não gosta de água. Né? E aí a gente pode encontrar duas situações. Esse lipídio nas nossas membranas formando uma bicamada. A gente vai ver isso melhor na aula de membrana. Mas por quê? Porque, como eu disse, a gente tem água dentro e fora das células. Então, essa cabeça fica voltada para onde tem água e a cauda fica voltada para a parte onde não tem água. E dessa forma, né, a gente consegue, né, formar as membranas biológicas. Então, aqui dentro da célula, digamos aqui, vai ter água. Então, por isso está em contato com a região hidrofílica, desculpa. E aqui também. Né? E a região hidrofóbica, dessa forma, vira para dentro, né, para se proteger. E isso faz com que a nossa bicamada, que as nossas células tenham uma bicamada lipídica. Pode acontecer também a formação do que a gente chama de micelas. Né? Então, a gente tem dois tipos de micelas que vocês vão ver melhor na disciplina de química.
né? A micela óleo-água e água-óleo. Nesse caso aqui, o que é que tem? Né? As moléculas, né, de fosfolipídio, né, suas partes hidrofóbicas se encontram para dentro, né, dessas micelas, né, onde não vai ter contato com água, e a parte hidrofóbica fica voltada para fora, em contato com a água. Né? A gente consegue ver muito isso quando a gente está na nossa casa, né, lavando um prato ou um utensílio que contenha muita gordura. Né? Então, quando a gente bota, né, o sabão, né, e em contato com a água, né, então essa gordura ela vai, né, se organizar dessa forma. Então, aqui em volta vai ter água, né, e aqui dentro, né, vai formar essa micela. Uma outra propriedade da água é que a água ela apresenta um alto calor específico. Né? E o que é que seria esse calor específico? O calor específico nada mais é do que a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa absorver para aumentar sua temperatura em 1 grau. Né? Então, isso quer dizer que para uma substância dessa aumentar a sua temperatura, a gente precisa ou fornecer ou retirar uma grande quantidade de calor, né? Porque vai precisar de muito calor para subir 1 grau. Né? E é devido a esse alto calor específico que os seres vivos eles não sofrem variações bruscas de temperatura. Por quê? Como a gente viu, né, o nosso organismo ele apresenta muita água. E como a gente vai ver mais para frente, para que algumas moléculas atuem no nosso organismo, a gente precisa estar numa determinada temperatura, como por exemplo é o caso das proteínas. Porque se a temperatura das células subissem muito, as proteínas elas iriam se desnaturar, iriam perder sua forma e assim perderiam também a sua função. Então, por isso que é importante, né, a gente ter, né, a água com alto calor específico, porque para a gente superaquecer, a gente precisa estar em contato com uma temperatura extremamente elevada. Né? E dessa forma, o nosso organismo se mantém, né, com uma faixa de temperatura, né, e todas as suas reações químicas conseguem acontecer de forma natural. A água também, né, ela apresenta um alto calor de vaporização. Tá? Já o calor de vaporização vai ser a quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor. Tá? E é devido ao elevado calor de vaporização da água, né, que uma superfície ela se resfria quando a gente perde água na forma de vapor. Outra propriedade da água, né, é a tensão superficial. Né? A água ela vai apresentar uma alta tensão superficial. Isso vai acontecer porque as moléculas de água se atraem através das suas pontes de hidrogênio e essas moléculas vão se manter coesas, extremamente juntas, né? Como se ela formasse uma fina membrana na superfície. Né? Quando a gente tem, né, uma gota de orvalho ou a gente vê um inseto pousando na água e ele não afunda, é exatamente por conta dessa finíssima membrana na superfície. A água também, ela apresenta a capacidade de capilaridade. Né? Então, quando eu tenho a extremidade de um tubo fino, né,
com paredes hidrófilas, isso é, paredes amigas da água, e eu mergulho esse tubo fino na água, né? As moléculas da água elas vão literalmente subir pelas paredes internas do tubo, graças à coesão e à adesão entre essas moléculas de água gerada pelas pontes de hidrogênio. Né? Então, se todo mundo, por exemplo, chegar em casa, né, tiver um canudo e um copo d'água, né, vocês podem notar que vocês podem botar água dentro desse copo, pegar o canudo e colocar ele dentro da água. E vocês vão ver que a água ela vai subir pelas paredes do canudo até o mesmo nível que a água se encontra no copo. Né?